Em sua carta à igreja, Judas traz uma terrível advertência aos chamados queridos em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos homens se introduziram com dissimulação, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas 1:4. Judas está nos prevenindo de que falsos profetas se infiltrarão na casa de Deus, com um objetivo em mente: converter em dissolução a graça do Senhor. Ele está dizendo: Satanás está enviando uma falsa doutrina para ser infiltrada na igreja, e ela virá através de pastores, mestres e evangelistas. Eles pregarão a graça de Deus e sutilmente vão distorcê-la como manipulação, até que finalmente produza dissolução no povo de Deus. Para captarmos inteiramente a seriedade da exortação de Judas, precisamos entender o significado de dissolução. Este termo engloba todos os meios possíveis de pecado. Literalmente, dissolução quer dizer falta de disciplina moral, ausência de respeito por padrões morais aceitáveis. A palavra vem do latim lascívia, significando paixão e luxúria solta e desenfreada. Quer dizer licenciosidade, irrestrição, remoção de toda contenção. Também significa tudo que é sujo, degradante, pervertido e obsceno. Jesus chama a lascívia de pecado do coração. O que sai do homem é o que o contamina, pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a lascívia. Marcos 7, versículos 20 ao 22. Como Judas, o apóstolo Paulo também se referiu à lascívia que viu ocorrendo na igreja. Ele escreve aos coríntios em termos duros: receio que, quando chegar, não vos age como eu vos quero, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram, e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. 2 Coríntios 12, versículos 20 ao 21. Ora, nesta mesma mensagem, Paulo chama os coríntios de amados. Realmente, essas pessoas eram filhas de Paulo no Senhor e foram incrivelmente abençoadas por Deus. Haviam sido orientados pelo próprio Paulo, por Timóteo, Tito e outros ministros piedosos. E Paulo lhes lembra: falamos, e tudo isto para a vossa edificação. Capítulo 12, versículo 19. Quando lemos as duas cartas de Paulo para esta igreja, vemos os ensinamentos incrivelmente poderosos que lhes deu. Ele escreve sobre a ressurreição, sobre a vinda do Senhor, o tribunal de Cristo, a morte para o pecado, a justificação pela fé, o céu, inferno. Paulo fielmente exortou tais pessoas, chegou até elas, insistiu com elas, sem a menor dúvida. Nenhum outro corpo de crentes foi pastoreado com tanto amor, apresentado a verdade com tanta convicção e tão edificado pelo Evangelho da Graça. Ainda mais, os coríntios foram abençoados além dos ensinamentos de Paulo. Experimentaram movimentos e operações poderosas do Espírito Santo em seu meio, e a eles foram concedidos muitos dons espirituais, incluindo cura, profecias, línguas, interpretação, revelações divinas. Essa igreja flamejava como corpo vibrante e profético. Contudo, incrivelmente, alguns destes mesmos crentes abençoados continuavam vivendo em imoralidade. Paulo acusa muitos deles de serem lascivos. Capítulo 12, versículo 21. Ele escreve: é esta a terceira vez que vou ter convosco. Já anteriormente o disse, agora o digo aos que antes pecaram, que se outra vez for,
não os pouparei. Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação, e não para destruição. 2 Coríntios 13, versículos 1 ao 2 e 10. Por 3 vezes lhes adverti quanto ao pecado na sua igreja. Todos vocês ouviram pregações piedosas e convincentes. Todos participaram do dom da graça de Deus. E mesmo assim, alguns distorceram esta graça ao continuar a viver deliberadamente na impureza. Lembro-lhes: o meu dom é o da edificação, não o da destruição. Sou chamado a lhes edificar na preciosa fé, mas quando voltar a terceira vez, talvez não tenha alternativa senão tratar duramente com vocês. Não vou poupar ninguém que ainda estiver cedendo ao desejo do pecado. Eu pergunto: como poderiam tais pessoas que foram abundantemente abençoadas escolher permanecerem nessa situação tão sórdida? Do mundo se espera lascívia, abertura total à luxúria, mas não do povo de Deus. É evidente, porém, que este pecado tinha crescido a níveis alarmantes na casa de Deus. Podemos fazer esta pergunta quanto à igreja de hoje. Todo domingo, pessoas que se declaram cristãs se reúnem na casa de Deus para adorar, ouvir sua palavra e desfrutar de comunhão. Contudo, muitas destas mesmas pessoas de aspecto santificado levam vidas cheias de luxúria. Vivem em fornicação, mantêm casos extraconjugais, alimentam o vício da pornografia. Diga-me, como pode um crente que recebeu luz continuar fazendo estas coisas? Primeiro, consideremos a profecia de Apocalipse 12. Somos informados de que um diabo furioso invadirá a terra nos últimos dias para seduzir o povo de Deus. O diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Apocalipse 12, versículos 12 ao 15. Esta passagem descreve o ataque de Satanás contra a igreja nestes últimos dias. O diabo vai vomitar uma inundação de imundície tão ampla e poderosa que levará até mesmo muitos dos eleitos de Deus. Paulo diz aos coríntios que isso já estava ocorrendo entre eles, pois muitos já haviam sido levados pela enchente satânica da lascívia. No momento, creio que a lascívia se tornou uma epidemia na igreja. De costa a costa, milhões de pessoas estão mergulhando na imundície erótica. Até no interior do país, nas montanhas, fazendas, lugarejos, pessoas de todas as cidades estão alimentando a alma com obscenidades. Isto está sendo canalizado diretamente para dentro de seus lares via satélite. Essa corrente de sujeira está se infiltrando tanto que até avós idosos estão cedendo. Profetizei este fenômeno em meu livro em 1974, chamado A Visão. Isto foi antes da invenção do videocassete, numa época que nem a palavra sexo podia ser usada na TV. Eu escrevi: como Satanás atormentará e enganará as pessoas escolhidas por Deus? Ele fará isto seduzindo a humanidade e criando um desmoronamento moral. Ele abrirá as comportas do inferno e buscará batizar o mundo na imundície erótica, no obsceno e na sensualidade. Este desmanchamento moral superará tudo que a mente humana pode buscar. Espíritos demoníacos de luxúria já estão varrendo as nações, trazendo nudismo, perversão e uma inundação de imundícies. Há hoje um banho de sujeira chegando para atormentar a mente e a alma dos mais consagrados dos cristãos. A Bíblia diz que Ló era atormentado na alma dia e noite pelo que via e ouvia em Sodoma. Os cristãos em breve serão expostos a uma sujeira
e há uma sensualidade tão violentas que será preciso se agarrar firmemente em Deus para sobreviver. Os que vigiam se prostrarão sobre seus rostos. Os que não entrarem na arca da segurança de Deus serão carregados por este dilúvio de lixo. As grandes redes de TV serão pegas por esse desmoronamento. Prevejo que os programas breve buscarão apresentar cenas com seios à mostra. O topless será a nova moda para os que tentam liberalizar a mídia. No começo, será feito com bom gosto, mas quando a comunidade artística juntar-se ao coro de aplausos por esse grande atalho à liberação, as comportas se abrirão e vai valer tudo. Até sacerdotes aplaudirão a nudez na TV, dizendo que é uma saudável evolução. O surpreendente é que os que se pronunciarem contra isso não serão ministros ou pessoas conhecidas como cristãos consagrados, porém serão os políticos e membros da própria Hollywood. Esteja avisado, em futuro não muito distante, os filmes pornográficos mais perniciosos e proibidos serão mostrados via cabo depois da meia-noite. A TV a cabo já é alvo dos traficantes de pornografia em algumas grandes cidades dos Estados Unidos, do Canadá e da Europa. Filmes proibidos para menores estão à disposição em alguns hotéis. Eles vêm da Suécia, da Dinamarca e dos Estados Unidos. Estes filmes bis projetarão nudismo, relações sexuais, homossexualismo, perversão com animais e sadismo. As pessoas pagarão para que estes filmes eróticos sejam lançados diretamente nas salas de suas casas. O pagamento será feito através de uma conexão eletrônica, projetada diretamente para as casas, e nossos lares serão chamados Palácios do Prazer. Escrevi isso há décadas atrás. Não só tudo isso está acontecendo, como já ninguém controla, mesmo na igreja. Mesmo assim, a maioria dos cristãos que ouvem esta mensagem provavelmente acham que isso não se aplica a eles. Eles se perguntam: por que direcionar esta mensagem a servos que não aceitam nenhum tipo de lascívia? Precisamos de edificação. Quero explicar por que faço esta advertência a crentes piedosos e consagrados. Essa não é uma advertência àqueles que sorrateiramente entram nos cinemas pornô ou alugam filmes sujos. Não falo isso para os cristãos que se entregam à sujeira, seja pela TV, por vídeos ou internet. Antes, o meu objetivo é fazer com que você examine o tipo de evangelho em que crê. Isso envolve o seu conceito de graça. Quero que você teste se permitirá em seu coração qualquer fermento de falsa doutrina quanto ao significado da graça de Deus. No fim, esse pode ser um assunto de vida ou morte. Veja, o diabo provavelmente não está inclinado a lhe fisgar com imundície. Ele talvez saiba que nunca conseguirá lhe tentar com pecados grosseiros. Contudo, se ele conseguir perverter o conceito que você tem da graça, se conseguir que você veja a graça como desculpa para a permissividade, então aí ele poderá lhe fazer cair na rota da escravidão. Logo, estará fazendo coisas que nunca imaginaria. E pior, ele lhe terá vendido a mentira de que está tudo bem em você ceder ao pecado. Por esta razão, Judas não faz rodeios. Ele nos diz diretamente porque tantos nas casas de Deus estão sendo levados pela correnteza diabólica da licenciosidade, pois certos homens se introduziram com dissimulação, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Judas capítulo 4. Com esse único versículo, Judas revela o plano inteiro de Satanás para enganar os eleitos de Deus. O diabo vai sutilmente colocar na igreja ministros de todos os tipos para perverter o evangelho da graça. No entanto, se você possui uma compreensão verdadeiramente bíblica da graça,
o inimigo não vai conseguir lhe enganar. Ele jamais será capaz de lhe seduzir com a lascívia. Então, o que é a verdadeira graça bíblica? A verdadeira graça bíblica é a capacitação do Espírito Santo para viver uma vida piedosa e negar o mal, pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2, versículos 11 ao 13. Esta passagem revela duas características que a graça bíblica sempre produz na vida de um crente. 1. A expectativa e ardente desejo pela volta do Senhor. 2. Temor e reverência santos por Deus. Estes dois frutos da obra da graça são inseparáveis. Simplesmente não podemos ter um sem o outro. O escritor ao Hebreus insiste: retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, agradavelmente com reverência e santo temor. Hebreus 12, versículo 28. Este verso amarra a graça diretamente com reverência. Em resumo, reverência é um conceito de Deus que inclui assombro, respeito e sobriedade. O apóstolo Pedro também liga graça com reverência sóbria, cingindo os lombos do vosso entendimento. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Cristo. 1 Pedro 1,13. Com isso, Pedro não está nos encorajando a ficar com caras tristes ou a andar por aí sem alegria. Pelo contrário, ele fala de uma reverência que produz o verdadeiro júbilo no coração. Ele diz em essência: se você tem uma revelação da graça de Jesus, seu amor, sua santidade e sua beleza, isso lhe produzirá assombro e reverência. Ora, quando Judas diz que homens ímpios se infiltrarão na igreja, a palavra que usa para ímpios quer dizer sem reverência. Em outras palavras, estes mestres trarão leviandades e coisas frívolas à casa do Senhor. Eles tentarão distorcer e perverter toda a reverência pelas coisas divinas. Jeremias profetiza sobre esses ímpios: deveras sou contra, diz o Senhor, os que fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Jeremias 23, versículo 32. A palavra para leviandades aqui quer dizer espuma ou frivolidades. Jeremias está dizendo: estes falsos mestres riem do que deve ser reverenciado, respeitado e visto com assombro. Eles ridicularizam a sobriedade proveniente da verdadeira adoração de Deus. Qual o objetivo do diabo ao trazer espírito de leviandade? O objetivo é fazer com que você creia que Deus não fala sério quanto ao pecado. Satanás quer que você ache que inexiste ira em Deus, que a graça cobre qualquer justa condenação. Por isso, às vezes você vai ouvir o inimigo cochichar: não precisa se preocupar com a luxúria, a abundância de misericórdia e de perdão do Senhor. Paulo diz que estes ministros ímpios detêm a verdade pela injustiça. Romanos 1,18. Em outras palavras, eles conheceram a verdade e a experimentaram. Foram edificados e reprovados por ela, porque Deus lhes manifestou. Romanos 1,19. Porém, apesar de serem abençoados pela verdade de Deus, se afastaram dela, recusaram-se a abandonar os caminhos de lascívia e, em lugar disso, se entregaram à luxúria. Em retorno, Deus os entregou inteiramente ao engano do pecado. Quando Judas fala que convertem em dissolução a graça de nosso Deus, Judas 4, a palavra convertem aqui significa modificam, acrescentam algo. Vem da raiz que quer dizer derrubar a verdade, ou seja, estender a verdade sobre o chão e torná-la passiva. Em resumo,
No passado, a graça de Deus se erigia destacada e eficiente na vida desses ímpios, mas por não abandonarem o pecado, tornaram a verdade lisa e plana e pisaram sobre ela, removendo todo o seu significado e poder, como proclama Isaías. A verdade anda tropeçando pelas ruas, a verdade ausentou-se. Isaías 59, versículos 14 e 15. Vejo a verdade de Deus sendo tratada dessa maneira por toda a igreja atualmente. Há pouco assisti um vídeo pertencente a uma igreja do tipo que busca com superficialidades seus membros. Vídeo que mostrava o programa de David Letterman. O pastor listava as 10 maiores razões pelas quais os garotos se chateiam na igreja. Algumas das coisas que ele mencionava eram tão tolas, eram tão extremamente distanciadas do verdadeiro caráter de Cristo que não posso repeti-las. Contudo, a congregação inteira ria e aplaudia. Este pastor estava convertendo o evangelho da graça em frivolidade, através de uma distorção sutil do seu significado. Ele a estendia sobre o chão e removia seu poder. Você pode se perguntar: de onde vêm estes ministros ímpios? Como são capazes de se infiltrar na igreja para perverter a graça de Deus? Será que o diabo os pega num vil cine pornô e os veste de anjos de luz? Ou seriam ateus que se disfarçaram de pastores e foram enganando os outros até chegarem ao púlpito? Não. Paulo diz o seguinte sobre eles: Deus lhes mostrou a verdade. Em Romanos 1,19. Numa certa época, estes homens conheceram o total significado da graça. Contudo, de alguma maneira, se viciaram em algum desejo não esquecido. Neste ponto, começaram a deter a verdade pela injustiça. Tiveram de inventar uma falsa graça para desculpar sua lascívia. Assim, agora estão pregando um falso Cristo, através de um conceito pervertido da graça. A maioria dos ouvintes desta mensagem não são como os homens que Judas descreve. Judas diz isto sobre estes ministros ímpios, falsos mestres, que sonhando contaminam a sua carne, rejeitam toda autoridade e blasfemam das dignidades. Judas 8. Em contraposição, creio que a maioria das pessoas que ouvem essa mensagem são tementes a Deus, servos obedientes, não se interessam pela sujeira, deixaram a lascívia e estão andando na graça que leva à santidade. Ainda assim, creio que alguns ouvintes podem lutar contra o que chamo deslize para a lascívia. Tais cristãos não se entregam ao desejo, mas ocasionalmente eles, na verdade, têm um encontro com algo impuro. Vemos um exemplo disto em uma avaliação cedida por um hotel especializado em convenções. O informe declara que o maior número de filmes pornográficos para os quartos via TV foram pedidos durante uma convenção religiosa. Na verdade, mais filmes pornográficos foram lançados aos quartos durante a convenção daquela igreja, do que durante todos os outros tipos de convenções lá existentes. Percebe-se que muitos ministros e obreiros cristãos podem estar viciados em algum tipo de luxúria. Pesquisas feitas entre pastores mostraram que isto é impressionantemente verdadeiro. Contudo, creio que muitos destes crentes são atormentados mais por deslizes ocasionais para a lascívia. Toda vez após cederem ao desejo, estes servos batalhadores sentem o peso da culpa e se arrependem. Ainda mais, desejam muito se livrar destes erros ocasionais. Quero me dirigir a todos os cristãos deste tipo agora. Satanás compreende que você vai clamar a Deus toda vez que pecar, e ele sabe que você sempre receberá o perdão de Deus. Então, enquanto você ainda tiver certa medida do temor de Deus em seu coração, ele não poderá lhe obrigar a qualquer desejo sexual ou pecado. Como, então, o inimigo finalmente se apodera do povo de Deus?
Como ele recruta os que conheceram a genuína graça, lhes arma com um evangelho falso e os envia às igrejas para tentar enganar os eleitos, a única maneira pela qual o diabo pode lhe prender a um pecado é vendendo-lhe uma mentira. Em resumo, tem de lhe convencer que a mentira dele é realmente a verdade. E ele faz isso em geral, persuadindo os cristãos de que podem manter-se seguros à verdade de Deus, enquanto ainda em pecado. Pode se opor perguntando: como Satanás conseguiria persuadir qualquer cristão sincero de que está tudo bem em pecar? Eu jamais acreditaria que Deus deixe passar ou desculpe meu pecado. Satanás vende sua mentira persuadindo os cristãos de que graça é simplesmente um rio infindável de perdão. Ele lhe sussurra: você pode continuar voltando para o pecado, enquanto continuar voltando para o altar. Jesus não disse que devemos perdoar os outros pelo menos 490 vezes? Com certeza, seu amoroso Salvador vai lhe perdoar muito mais vezes do que isso, enquanto tiver um coração arrependido e continuar chorando pelo pecado. Vai estar tudo bem para você. Você pode ceder ao desejo sexual 1000 vezes e ele livremente lhe perdoará todas as vezes. Isso soa tão perto da verdade. Em verdade, não há fim para o perdão de Deus para aqueles que vão a Ele com o coração genuinamente arrependido. Então, essa declaração verdadeiramente é 95% evangelho. Contudo, os outros 5% são veneno puro e finalmente vão destruir sua alma. Os 5% de mentira de Satanás em relação à graça é o fermento demoníaco que estraga todo o pão. Você acha que isso nunca vai acontecer comigo? Talvez você esteja pensando: frequento uma igreja onde um pastor piedoso prega uma palavra sólida e bíblica. Não conheço nenhum ministro que torça o evangelho da graça levando-o à permissividade. Os sermões que ouço são a respeito da graça da nova aliança e sobre a misericórdia de Deus pelos que lutam. Aprendi que, apesar de não ter poder em minha carne para vencer o pecado, o Espírito de Deus me capacita a obedecer sua palavra. Você captou uma verdade incrivelmente libertadora, transformadora de vidas. Mesmo assim, se Satanás lhe vir se desviar ocasionalmente para a lascívia, compreenderá que você tem uma tendência para esse pecado. Ele saberá que você não quer, na verdade, ser livre, ainda mais através do continuado pecado. Você lhe deu entrada para sua mente, e é exatamente assim que ele implantará uma mentira em você. Ele lhe injetará uma distorção única e mortal sobre a verdade, que soará mais ou menos assim: essa verdade não é uma maravilha de libertação? Em si, você não possui a capacidade para resistir ao pecado. Então Deus promete enviar o Espírito Santo para fazer por você o que você não pode fazer. A única coisa que lhe é necessária é continuar chorando pelo pecado, e seus deslizes não terão importância. O Espírito Santo sabe a hora de se apresentar e lhe capacitar. É claro que você não pode ser julgado por um pecado que não consegue controlar. Você vê a mentira embutida neste Evangelho da Graça? É a mentira que diz que o cristão não tem responsabilidade pessoal pelo pecado e leva a culpar Deus pelo seu pecado. Você dirá: por que o Espírito Santo não veio quando fui tentado? Eu fiquei esperando que ele me desse poder, mas ele não apareceu. É por isso que cedi ao desejo. Não foi culpa minha. A verdade é que, se não quiser ficar livre da luxúria, você vai agarrar o dom divino da graça e correr com ele direto para o pecado. Mas Paulo decifra a indução ao erro contida neste raciocínio. Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Romanos 6, versículos 1 e 2. Graças a Deus, Judas nos dá 3 salvaguardas contra as seduções das mentiras de Satanás em relação à graça. Judas diz:
Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas 20, versículo 21. Note 3 coisas neste verso. 1. Devemos edificar nossa fé. Como? Através do estudo diligente da Palavra de Deus. Contudo, a fé não vem só por ler a Bíblia, mas ouvindo ou fazendo o que lemos. Devemos ler a Palavra de Deus, aplicá-la ao coração e aceitar sua repreensão. Isso produzirá em nós sobriedade espiritual. Então não importa que tipo de mensagem nos é pregada, não seremos levados pelas mentiras ou leviandades de qualquer homem. 2. Devemos orar no Espírito Santo. Isto quer dizer que não devemos só orar na igreja, mas fechando-nos com o Senhor em particular. Devemos pedir ao Espírito de Deus que faça brilhar sua luz sobre nossos corações e recebamos sua correção, mas que possamos obter graça para qualquer carência. 3. Devemos em nada ficar ansiosos, mas em lugar disto, aguardar a vinda de nosso Senhor. Se estamos estudando a Palavra de Deus e orando no Espírito, então não podemos deixar de aguardar o súbito aparecimento de Jesus. Saberemos que este mundo não é o nosso lar e aguardaremos a chegada de nosso Senhor para nós a qualquer momento. Se você estiver aplicando estas 3 salvaguardas, então entenderá a verdadeira graça e não será seduzido pela lascívia através de qualquer mensagem pervertida sobre a graça. Deus nos assegura em sua aliança: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Deus jura por seu Espírito em nós, o qual nos dará poder para obedecermos tudo o que nosso Senhor nos exige. Mesmo assim, Deus amarra uma condição a esta promessa. Ele diz: Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus. Uma vez mais ouvirei o período da casa de Israel e farei isto por eles. Ezequiel 36, versículos 36 e 37. É aqui que entra a nossa responsabilidade pessoal. Não devemos viver passivamente, sempre esperando que o Espírito Santo apareça toda vez que formos tentados. A nossa função é de contínuo inquirir o Senhor, ou seja, sermos pessoas de oração. Ele está nos dizendo: se você verdadeiramente deseja poder sobre o pecado, então terá de me buscar em favor disto. Se me buscar de todo o coração, aplicando-se de verdade, cumprirei todas as promessas da minha aliança na sua vida. Todos temos em nosso interior capacidade para orar, ler a palavra de Deus e ansiar pela breve volta de Jesus. Se fizermos estas coisas, declara Judas, colheremos os benefícios desta prece. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos jubilosos e imaculados diante de sua glória. Judas, capítulo 24. Amém. Graça e paz, irmãos.